Bom dia, que bom estar aqui com vocês novamente. O Senhor nos abençoou com mais esse dia juntos, um dia cheio de oportunidades, cheio de vida, com ar puro para respirarmos, força para caminharmos e mais uma oportunidade para sermos melhores hoje. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, falando do nome do Pai, criando estratégias, te passando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de estratégia para melhorar a sua casa. E eu creio e eu peço a Deus que a partir de agora, que o seu dia seja diferente, que o seu dia seja frutífero, que o seu dia seja um dia feliz, seja um dia alegre, que você tenha insights do Senhor, que você tenha um lar cheio de paz hoje, que você tenha expectativas realizadas hoje. Que o Senhor te abençoe grandemente. A gente vai estar dando continuidade hoje ao tema vida familiar e hoje nós vamos falar de pilares para viver uma vida abundante. Você acha que existe um padrão para se viver uma vida abundante? Existe sim um padrão para se viver uma vida abundante. E vou te apresentar aqui de acordo com a Bíblia, falando dos 3 pilares, né? Colunas que sustentam uma casa, que sustentam uma vida. Primeiro pilar que nós vamos falar de sustentação para uma vida abundante. O primeiro pilar, vocês já devem saber que é Deus. Deus é o primeiro e o principal pilar para se viver uma vida abundante. Lá em Apocalipse 22:13 diz que Deus ele é o princípio de tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus é o centro de tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele e através dEle. Então, é impossível nós construirmos uma vida abundante sem Deus na nossa vida. Esse é o primeiro pilar. Em Deus tudo começa, em Deus tudo se edifica, em Deus tudo termina. Aí você pode me perguntar assim, Tamara, tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus, não seguem a Deus e são riquíssimas. Eu vou te responder uma coisa, que riqueza é diferente, sucesso em uma área da vida é diferente de vida abundante. Sucesso é diferente de vida abundante. Sucesso quer dizer aquilo que sucede, acontecimento, fato, qualquer resultado de um negócio. Expressão usada para alguém que obteve êxito em algo. Por exemplo, eu estava pesquisando os homens mais ricos do mundo e Jeff Bezos, ele está em primeiro lugar, o dono da Amazon, no ranking de homem mais rico do mundo. Ou seja, ele é mais rico, mas nós sabemos dizer se ele tem vida abundante? O que é abundância? O que é prosperidade? Característica do próspero. Prosperidade, abundância, é uma pessoa desenvolvida, bem-sucedida e feliz. Feliz em todas as áreas. Quantos milionários, quantos bilionários a gente já viu com a vida destruída, a gente já viu suicidar, a gente já viu tantas pessoas riquíssimas, né? Acabarem com as vidas porque tem muito dinheiro, mas não tem vida abundante, não tem felicidade em outras áreas. Buscar o dinheiro não é o segredo da vida abundante. Buscar o dinheiro não é o principal que nós devemos buscar no dia a dia. A gente deve dar um pouquinho de importância para cada um. Dinheiro é importante. A falta de dinheiro falta muitas coisas e traz conflitos internos e traz muita tristeza. Pais, por exemplo, verem filhos faltando as coisas em casa é desesperador. Então, o que eu falo para vocês é que deve sim buscar o dinheiro, mas dentro do propósito. Porque tudo dentro do propósito, na Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não nos acrescentam, não nos traz dores. Então, quando nós vivemos por um propósito, quando nós vivemos o nosso chamado aqui na Terra, não nos traz dor. Não afeta outras áreas da nossa vida, porque Deus, ele tem tudo preparado de acordo com o nosso propósito em todas as áreas da nossa vida. Então, tudo que é firme exige um bom fundamento. Construir uma casa equilibrada, uma família equilibrada, uma vida equilibrada, uma vida abundante, exige um firme fundamento. Exige uma estrutura verdadeira. Exige, né? Nós falamos nas ministrações anteriores sobre vida familiar, sobre alicerce. Se você não assistiu às ministrações anteriores, vai lá, eu falo muito de propósito, eu tenho falado muito de propósito, tenho falado muito de identidade. Se você não sabe para que você nasceu, vai lá, corre lá no meu canal, dá uma assistida depois nas ministrações, porque serão edificantes para a sua vida, eu creio. E a gente precisa buscar esse desenvolvimento, esse entendimento, buscar nos conhecer só nos agrega. Buscar conhecer, buscar crescimento na vida familiar, buscar uma vida abundante, buscar uma vida alicerçada só nos agrega.
Então, construir uma base sólida em Deus exige dedicação e relacionamento com Ele. Não é somente vir aos cultos 2 dias na semana, 1 dia na semana ou 3 dias na semana. Exige cultos diários na sua casa. Construir um relacionamento com Deus exige entrega na sua casa durante todos os seus dias. Exige contato. Conhecer alguém exige dedicação, entrega, sacrifício. Construir relacionamento com Deus, que vai nos trazer base sólida, exige busca, exige sacrifício, né? Construir um ambiente de milagre na sua casa, exige sacrifício. Porém, quando você precisar de um milagre, o ambiente está preparado na sua casa. Quando você constrói um altar na sua casa diariamente, você precisa de um milagre e ele já está à disposição. E ele já está ali na sua casa, porque o altar foi construído na sua casa. A base sólida foi construída na sua casa. Eu tenho falado para os meus filhos que os dias que a gente vai para o culto são programas familiares. Porque a gente tem muitos programinhas familiares em 1 dia ou 2 dias da semana. E aí eu falo, quando eles falam assim, vamos fazer isso hoje? Eu falo assim, não, hoje é dia do nosso programinha familiar de ir para a igreja, de ir para o culto. E eu tenho colocado isso na mente deles e isso tem nos ajudado. Isso tem edificado minha casa, isso tem me ajudado. E é uma dica que eu dou para vocês, porque às vezes os filhos, a gente afasta os filhos, né, da igreja por falar assim, não podemos fazer isso hoje tem culto. Mas se a gente mudar a nossa abordagem, né, e falar, nós não vamos fazer esse outro programinha hoje, porque o programa da família hoje é ir para a igreja, não é muito legal? E aí eles falam, é muito legal, mamãe, então vamos e tal. Então, isso é uma abordagem diferente, você continua fazendo a mesma coisa com abordagem diferente e edifica a sua casa, amém? Então, na Bíblia diz que o povo de Deus, exatamente assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quem é o povo de Deus? Somos nós. Nós perecemos. Eu pereço, você perece se nós não buscarmos o conhecimento em Deus. Buscar o conhecimento em Deus nos edifica, nos solidifica. Então, quem não encontra o baú de ouro que se encontra em Deus, fica cavando. Eu falo muito isso, que o baú de ouro, o baú de pérolas, fica em Deus. E quando a gente não encontra ele em Deus, a gente fica cavando as pedras. Alguém aí conhece, já viu... como é que se faz um trabalho para descobrir pedras preciosas? Meu pai mexia com isso, então ele quebrava ali as pedras com dinamite e tal, e aquela era trabalho forçado mesmo, e é assim que a gente fica. Quando a gente não vive por propósito, quando a gente não tem uma base sólida em Deus, a gente fica tentando quebrar as pedras para achar o precioso, sendo que o baú de pérolas, o baú de pedras preciosas, o baú das descobertas está em Deus, está no nosso propósito. É muito mais leve viver por propósito do que viver tentando quebrar as pedras, tentando quebrar as rochas para buscar ali pedras preciosas, para buscar ali o ouro. O segundo pilar para construir uma vida abundante, vocação. E essa vocação, eu vou falar de vocação relacionada à identidade e propósito. Por que eu vou falar de vocação voltada para a identidade e propósito? Porque quando a sua vocação, ela é uma ferramenta, ela é um dom, ela é uma habilidade que Deus te deu para cumprir o seu chamado aqui na Terra. Semana passada eu falei sobre vocação, missão, vocação e propósito. E se você quiser assistir essa ministração, está lá no meu canal, youtube.com/tataferreira, falando de identidade. Esse tema familiar todo, primeiro a gente está buscando alicerçar suas bases para você equilibrar a sua casa. Lá em 1 Coríntios 12:9 diz que a um foi dado o dom de curar, a outro o dom de profetizar, e a outro o dom de discernimentos, a outro, e todos pelo mesmo Espírito. A um foi dado o dom de ministrar, a outro foi dado o dom de cuidar, a outro foi dado o dom de amar, a outro foi dado o dom de vender, a outro foi dado o dom de trabalhar no RH, a outro foi dado o dom, diversos dons, mas todos glorificam o mesmo Deus. Todos te levam para o mesmo alvo se você buscá-lo. Não é o que a gente aprecia, é o que a gente foi criado para fazer. Eu até falei semana passada, não é sobre o liquidificador querer passar roupa, é sobre o liquidificador querer liquidificar, querer processar as coisas. Então, quando a gente tem o nosso propósito e busca fazer o outro que a gente aprecia, é pesado. O liquidificador, por exemplo, pode apreciar o ferro de passar roupa, mas se ele for tentar passar, vai ser pesado. Tudo que a gente busca fazer fora do propósito é pesado. Eu quero falar para vocês algo muito forte, que eu já passei por muitos problemas e muitas lutas, mas então, a principal pilar para se construir uma vida abundante
é a família com foco no casamento. No casamento, ou seja, minhas maiores batalhas durante a minha vida inteira foram internas. Foi a falta de saber quem eu era, foram as crises existenciais, foi o medo, foram muitas coisas que me destruíam diariamente, me afastavam do meu propósito. Todas essas coisas eu só consegui vencer. E eu venço a cada dia um degrau. E eu sei que será um eterno aprendizado. E eu sei que todos os dias geram um testemunho que vão mudar vidas futuramente. Só tenho conseguido andar por esse caminho de viver o meu propósito depois que eu parei para ouvir a voz de Deus. Eu parei para ouvir a voz de Deus. Eu parei para me concentrar no que Deus queria para mim. Eu parei para me conhecer e eu decidi viver o meu propósito. E depois que eu decidi viver o meu propósito, Deus ele começou a fazer a limpeza em mim. E é assim que ele faz com todos, a todos de uma forma, a todos de uma maneira, mas é assim que ele faz com todos. E é assim que eu te aconselho fazer, do seu jeitinho, do seu modo de entrega, do seu jeitinho de se render, mas se renda a Deus, se renda ao seu propósito, porque a sua vida vai ficar mais leve. Talvez você tá com um problema aí, eu já vou falar de casamento abaixo, mas talvez você tá com um problema que você não consegue solucionar, não consegue resolver, você não consegue nem se achar. Você não consegue nem se achar, não consegue ter paz. Eu ouço tantas pessoas falando assim, eu só queria ter paz, eu só queria ter alegria. E essa paz, essa alegria, a gente encontra quando a gente vive o nosso propósito. Existem dias difíceis do mesmo jeito, existe tribulação, existe aqueles dias que você tá desacreditada, porém, o propósito te lembra quem você é. Porém, essa força, a alegria do Senhor nos sustenta. A diferença de viver no propósito e fora do propósito é que essas tribulações que você passa diariamente, tanto no propósito quanto fora do propósito, essas tribulações que você passa diariamente, quando você está no propósito, você é fortalecido pelo propósito, você é fortalecido pelo toque, pela alegria do Senhor. E é isso, e é essa caminhada que Deus planejou para nós. Não adianta você querer fazer o que o outro faz, porque foi essa caminhada que Deus preparou para você. Amém? Então, habilidades que você simpatiza ou faz por dinheiro é pesado. A pessoa até vence por esforço, até enriquece, mas facilmente perde outra área da vida. Por isso nós vemos muitos milionários, que às vezes ficam milionários, bilionários, mas perdem a família, casam 2, 3, 4, 5 vezes, ou perdem, não tem conexão espiritual, aliás, amigos tem muitos, mas não amigos verdadeiros. Então, viver por esforço, viver por uma proposta, você pode obter sucesso em um lado, mas não em todos. São 12 áreas. A roda da vida, para se ter vida abundante, são 12 áreas. Nós estamos falando aqui do alicerce para se construir essa roda da vida abundante, que é o principal. O que eu estou te falando aqui é você colocar Deus na sua base, é você se descobrir sua identidade, descobrir quem você é, o que você nasceu para fazer. E o terceiro eu já vou falar. Mas o que você faz por vocação e propósito é leve, é poderoso, te conecta com aquele que te criou, te dá poder, te traz leveza, te traz a paz que você fala que tanto sonha, te traz a alegria que você tanto sonha. Viver por um propósito exige mente de uma criança. Pensar como criança e executar como adulto. Vocês já ouviram falar disso? Pensar como criança é pensar com simplicidade. Pensar como criança é pensar sem interesse material. Pensar como criança é confiar completamente. Uma criança, ela se joga, ela pula de uma altura, se o pai ou a mãe tá ali segurando, ela pula confiadamente que o pai vai segurar. Então, planejar como criança, é isso que Deus quer de nós, é nos jogar. Eu não tenho dinheiro para fazer não, mas eu vou me jogar, porque meu pai pode me segurar. Eu vou me jogar porque meu pai tem poder para fazer isso para mim. Eu vou me jogar e vou executar como adulto. Eu vou me jogar e vou planejar. Então, é pensar como criança. Não é o que o seu dinheiro pode fazer, é o que o seu pai pode fazer. É o que o Deus que você serve, o Deus que você confia pode fazer. Lá em Mateus 18, do 1 ao 4 diz: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, quer ser grande? Pense como criança. Quer ser sólido? Quer ter uma base firme? Quer crescer? Quer estruturar uma casa? Pense como criança, seja como criança. Terceiro pilar, o casamento. Tamara, mas não é família? Sim, o casamento faz parte da família. E é o principal pilar da família, é o casamento. Por quê? Como é que você...
Um fruto cresce sozinho, sem árvore? Não cresce. Um fruto não nasce e não cresce sozinho, sem árvore. E o casamento é assim. Os nossos filhos são frutos. Frutos da nossa união ali, conjugal, que Deus nos proporcionou. Então, os nossos filhos são os frutos. Como é que os nossos filhos serão equilibrados? Serão filhos bem-sucedidos? Serão filhos, né, aperfeiçoados na palavra, edificados na rocha? Como eles serão se a árvore que eles nasceram não tiver um fundamento? Os nossos filhos, eles não são os principais serizinhos ali da nossa casa. Eles não são os seres mais importantes ali da nossa casa. Porque nós mães, por exemplo, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fala, nada, meu filho é mais importante, meu filho isso, meu filho aquilo. A gente coloca o filho acima de tudo e não é o filho acima de tudo. Acima de tudo, primeiramente, é o Deus que nós já colocamos ali como pilar e depois o nosso casamento. O nosso casamento, a pessoa mais importante para mim deve ser meu marido, a pessoa mais importante para meu marido deve ser a esposa dele, deve ser eu. Então, e para vocês, assim é a mesma coisa. Às vezes você quebra o pau com a esposa, derruba até aquela discussão, aquele terror em casa e depois quer reclamar que o filho está com problema. Depois vai para o gabinete com o pastor, vai levar o filho para o psicólogo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o filho está com problema. O filho está com problema como consequência da árvore. Faltou esterco ali na árvore. Faltou vitamina, faltou água. Essa semana eu levei uma plantinha numa floricultura que eu queria hospedar ela lá, porque ela estava meio morrendo. E aí ele falou para mim assim, ela só precisa de água. Ela só precisa de água, ela está desidratada. Esqueceram de molhar e ela ficou desidratada. E hoje eu quero te falar uma coisa muito forte. Talvez seu casamento, talvez a sua vida só precisa de água. E a água é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Talvez só precise da presença de Deus na sua vida. Talvez só precise da presença de Deus na sua casa para resolver aquele problema com o marido, para resolver aquele problema com os filhos. Não adianta a gente fazer uma mega festa de Natal, uma mega festa de Réveillon, um Réveillon assim, abraçar todo mundo, falar que ama todo mundo, se a sua casa está desequilibrada, se o seu alicerce está abalado. Então, nesse final de ano, busque se atentar para sua casa. Busque edificar o seu alicerce. Para olhar como é que estão os seus filhos, onde foi que faltou a sua presença, onde foi que faltou ali o seu empenho de trazer Deus, de trazer algo diferente para sua casa. Busque alicerçar o seu casamento. Muitos podem questionar assim, Tamara, eu quero ver se não tiver dinheiro, se o casamento fica alicerçado. As finanças não são um pilar? As finanças fazem parte da vida abundante, mas elas não são o pilar de sustentação. Um casal com crise financeira, ele já estava em crise, só veio à tona na dificuldade financeira. Um casal que está ali abalou na crise financeira, teve problemas ali na vida financeira, ele já estava abalado anteriormente. São problemas que às vezes vão virando, já viu a história do balde que vai enchendo, né? O balde já estava ali enchendo, o balde já estava ali acumulando. E quando veio a crise financeira, derramou. Por que derramou? Porque a base não era sólida, a base era o dinheiro. E quando faltou o dinheiro, a base desmoronou. Quando faltou o dinheiro, a base desmoronou. A base foi construída na areia, não foi construída na rocha. Bases construídas na rocha, a falta do dinheiro não abala. Bases construídas na rocha, nenhuma dificuldade abala. Então, construa a sua base, construa a sua casa, uma base sólida. Como diz na palavra, construa na rocha, que nenhuma tempestade, nenhuma ventania, nenhum vendaval vai derrubar. Então, se o seu casamento está em crise por causa da sua vida financeira, busque ajustar os seus ponteiros. Busque trazer água, busque molhar aí, hidratar aí a sua casa com a presença de Deus, porque talvez vocês estavam deixando o dinheiro ser o Deus. E quando a gente deixa o dinheiro ser o nosso Deus, a gente não cuida dos filhos, a gente não cuida da esposa, a gente não cuida do marido, a gente não cuida de nada e a gente só foca no dinheiro. Isso derruba as nossas vidas. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então, se você coloca o dinheiro como senhor da sua casa, vai cair. Para um pouco, reflete um pouco e vai dar uma atenção aí para sua família, vai cuidar um pouco da sua família, vai trazer a presença de Deus para sua família, hidratar a sua família, porque, consequentemente, você vai ter uma vida abundante. Você vai estar caminhando para uma vida abundante. Você só será feliz financeiramente com o que você tem, se você for realizado com Deus, com aquilo que você faz e no seu casamento. O que é que você precisa fazer?
Trazer Deus para sua casa, trazer Deus para sua vida, descobrir quem você é, descobrir sua vocação, seu propósito e livrar o seu casamento. Um casamento desequilibrado afeta a nossa vida. Quando a gente está brigado com o marido ou com a esposa, não sei vocês, mas o meu dia não flui. Se tiver brigado, já busca logo pedir perdão, já busca logo conversar, já busca logo se acertar, porque um casamento abalado afeta todo o nosso dia, afeta a vida financeira, afeta a vida com Deus, atrapalha a gente de orar. Necessitamos equilibrar nosso casamento. Necessitamos equilibrar nossa casa para ter vida abundante. E hoje eu te convido a refletir sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu relacionamento, como é que estão os seus pilares. Eu também te faço um desafio. O que você acha hoje de buscar fazer pelo menos uma coisa em direção à edificação dos seus pilares? Uma coisa ao menos. Uma coisa direcionada ao seu pilar de sustentação, que é Deus. Uma coisa em direção a descobrir o seu chamado, a descobrir o seu propósito, a descobrir quem é você. Faça algo, anota aí. Faça algo relacionado a isso, a sua vida com Deus, a estruturar esse pilar. Faça algo que você ainda não faz. Comece hoje, não é só fazer hoje também, comece hoje. Faça um propósito com Deus. A partir de hoje eu vou começar a fazer talvez 10 minutos de oração. Talvez um tempo de oração com Deus, talvez um tempo de adoração, um tempo de ficar ali dedicado ao Senhor. Segunda tarefinha que eu sugiro que você faça. Um passo em direção à sua identidade. Descobrir quem você é. Descobrir quem você é. Assista lá no canal youtube.com/tataferreira, todos os direcionamentos que eu dou sobre como descobrir a sua identidade, isso vai te ajudar. E faça algo em prol disso hoje. E outra tarefinha, faça algo em prol do seu casamento. Se você está brigado com seu marido, com sua esposa, busque se reconciliar hoje. Busque fazer algo diferente. Levar sua esposa, o seu marido para jantar, ou fazer algo em casa mesmo. Talvez vocês estão com dificuldade financeira, faça algo para agradar. Busque algo que agregue ao seu casamento hoje. Então, eu deixo essas 3 tarefinhas para vocês. Uma relacionada ao seu pilar de sustentação, que é Deus. Uma relacionada ao seu pilar de sustentação, que é a vocação. E uma relacionada ao seu pilar de sustentação, que é o seu casamento, a sua família. Amém? Então, vou orar por vocês. Aleluias. Obrigada, meu Pai querido. Obrigada, Pai querido, pelo que o Senhor é. Obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor faz. Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus, o Senhor é precioso. Pai, o Senhor é lindo. E nós somos privilegiados por poder contar com o Senhor. Nós somos privilegiados, Pai, por termos sido escolhidos pelo Senhor, Pai, para falar de Ti, para andar com o Senhor. Obrigada, Deus, por esse privilégio. Porque, meu Deus, nós poderíamos falar de qualquer outra coisa. Nós poderíamos estar, meu Deus, em qualquer outro lugar. Mas o Senhor nos escolheu e estamos aqui. O Senhor trazendo leveza para os nossos corações, para as nossas casas. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Andar com o Senhor só nos traz crescimento. Andar com o Senhor, meu Deus, só nos traz paz, só nos traz alegria, só nos traz realização, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro, Pai, por cada um ouvinte. Pai, em nome de Jesus, venha tocar cada lar, Pai. Vá lá, meu Deus, no lar dos meus irmãos, no lar de cada um, meu Pai, que está precisando do seu toque. Toque cada lar, Senhor. Toque cada coração dos maridos em favor das esposas em favor dos maridos, Pai. Que haja diferença, Senhor, que haja transformação, que ainda hoje, Pai, que eles tenham, meu Deus, a atitude, a coragem, a disposição de dar um passo, Pai, em direção à melhora no casamento, em direção à melhora, Pai, a descoberta, Pai, da identidade, em direção, Senhor, meu Deus, à vida com o Senhor, que é o nosso principal pilar de sustentação da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos acorda o teu povo, Pai. Acorda o teu povo, Pai. Fortalece o teu povo, Pai. Toma os corações, Deus. Sustenta os corações. Alimenta cada lar, Pai. Meu Deus, aqueles, Senhor, que estão com os filhos com problema. Alcança cada filho, Deus. Traga arrependimento, Senhor. Traga arrependimento. Traga mudança nos filhos, mudança nos pais, Pai. Porque temos filhos bem-sucedidos quando somos pais edificados, Senhor. Pais firmados no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, toque cada filho, toque cada lar, Senhor. Eu te agradeço nessa manhã por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigada, Pai. Graças te dou por tudo que o Senhor já fez em cada lar que ouviu essa ministração nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Beijo e até a próxima semana.